Hey amigos, como estão? Tranquilos? Hoje eu gostaria de comentar um pouco sobre a PadTech, em referência aos resultados do terceiro trimestre de 2020, certo? Ou seja, se já saiu o resultado do quarto trimestre, procure outro vídeo no meu canal ou vá estudar. Então, vou falar um pouco aqui. Vou pular o breve histórico, certo? Não vamos falar do breve histórico não. Se vocês quiserem, eu vou deixar o link aqui. Vamos logo para o contexto operacional, né? A Padtech é uma holding que mantém participação na empresa Padtech, né? E ela é uma empresa do setor de comunicação, do setor de banda larga com fibra ótica. Ela presta serviços a provedores a pequenos provedores de internet, né? Provedores regionais. E ela desenvolve, produz e comercializa seus produtos, certo? E ela se destaca no uso da tecnologia DWDM, que permite que se transporte muito mais dados a cada par de fibra ótica. Então, isso aqui é um sistema DWDM. Em vez de eu transmitir uma luz por dentro de um cabo de fibra ótica, eu transmito várias luzes diferentes. Então, eu dobro, né? Na verdade, mais que dobro, eu multiplico em 10 vezes a capacidade de um único par de fibra, certo? Então, algo que ia transmitir 10 GB por fibra, né? Agora transmite 10 GB inicialmente e dá para colocar mais N canais, ou seja, quase que não vou dizer quase que infinito isso aqui, né? Mas aumenta muito a transmissão de dados. Eu assisti a palestra desse carinha aqui, ele é funcionário da Padtech, ele fala disso, né? Que conforme aumenta-se a demanda por internet, os provedores têm que ficar passando mais pares de fibra entre as cidades. E com a tecnologia da Padtech, que é a Dense Wavelength Division Multiplexing, ou seja, multiplexação, ou seja, divisão de multiplexação multibandas, a gente consegue transmitir espectros muito maiores, certo? Então você dispensa o uso de mais pares de fibra. Você reduz o custo por giga transmitido. Então, né, eu comunico aqui um pouco sobre informações da empresa e de crescimento, sobre investimentos, de como que a empresa costuma investir bastante o dinheiro dela e tal. Ela realmente faz muitos investimentos para desenvolver novos produtos, né? Eu comento aqui também as perspectivas do mercado como um todo, de que a perspectiva é de demanda, de altíssima demanda por internet. Ainda mais com o advento da tecnologia 5G. Nossa, quase enrolei aqui. Com o advento do 5G, o 5G vai precisar ser de fibra. Então, onde tiver 5G, vai ter que ter a fibra ali, não tem escapatória. O 5G só funciona com fibra. Então, a demanda vai ser crescente pelos equipamentos da Padtech e pelos serviços que ela presta. Análise do capital de giro, calculei disponibilidades, estoques, contas a receber e passivo circulante e obtive indicadores de liquidez. Eu obtive os indicadores do segundo trimestre e terceiro trimestre de 2020. E nós temos um índice de liquidez corrente muito bom. Isso aqui significa que a Padtech não tem risco de quebrar no curto prazo. A liquidez seca, que desconsidera os estoques, também está em um índice muito bom, ou seja, mesmo que ela não venda os estoques, ela não corre risco de quebrar. A liquidez imediata está abaixo, mas muitas empresas têm uma liquidez imediata menor que 1, porque a empresa não tem como ter tanto caixa para ter uma liquidez imediata igual a 1. Então, isso aqui se justifica, certo? Indicadores de rentabilidade. Eu comparei a rentabilidade da Padtech com a Ifinera, que é uma empresa americana concorrente da Padtech, e com concorrentes no geral. E parece que os concorrentes estão todos com números negativos, parece que os concorrentes da Padtech lá fora não estão conseguindo gerar lucro, ao contrário da Padtech, ela está gerando lucro, né? Eu até comentei aqui que os números se apresentam completamente fora da curva, porque eu não estou entendendo como que um setor inteiro pode estar dando prejuízo, mas é isso que a gente está vendo, né? Retorno sobre ativo também está negativo e o da Partech está positivo. E o retorno sobre capital investido eu não obtive dados, né? Mas é essa aqui a indústria, certo? E olha aqui, ó, o ROI está bem negativo, certo? 2016 foi zero. Então, ó, é um problema. Para eles, né? Para eles, né? Nem para a Partech, é para eles. Indicadores de valuation, né? Que eu comento que ela tem um PL alto, né? A gente costuma ver na bolsa empresas com PL muito menor, mas que uma justificativa para isso é de que a Partech é uma empresa de crescimento e não é uma empresa madura, né? E que ela tende a ter um PL maior porque é diferente você analisar uma empresa
de crescimento do que uma empresa madura. Uma empresa madura, ela chegou ali no topo do faturamento, ela só vai faturar aquilo, ela não tem como crescer mais, né? Você pega o Itaú. O Banco Itaú não vai dobrar de tamanho, porque senão ele fica maior que o Brasil. Ele já é o maior banco, ele não é mais um ativo de crescimento. Ele é um ativo maduro, um ativo de estabilidade. Agora a PagTech consegue dobrar de tamanho? Consegue. Ela consegue dobrar, triplicar, quadruplicar. Ela consegue multiplicar em 10, certo? Pelo faturamento atual, porque haverá crescimento de demanda pelos serviços dela. Aqui eu tenho um resumo dos resultados aí da PagTech do primeiro trimestre até o terceiro trimestre, né? E a gente vê que apesar dela estar gerando lucro líquido, aí a partir do segundo trimestre, ela não conseguiu converter isso em caixa, certo? O caixa está negativo. Pelo menos o caixa de atividade de investimento... não, ele está positivo, isso aqui é ruim. Ele teria que estar negativo se a PagTech estivesse fazendo investimentos. Ele está positivo. E ela está puxando dívida, ela está contraindo dívida, né? Então, provavelmente o que explica isso é venda a prazo, né? A gente tem aqui um aumento nos estoques, mas não muito ainda, né? Porém, um aumento muito grande em contas a receber. Olha só o tamanho do aumento, quase que dobrou. Então, provavelmente ela está vendendo tudo a prazo, ó. Tudo está sendo vendido a prazo, então ela vai receber esse dinheiro ainda. Por isso que ela deu lucro, mas ela não conseguiu converter esse lucro em caixa, ó. O lucro líquido de 8.434.000, tá o caixa negativo em 15.716.000, então ela não conseguiu converter em caixa. Né? Apesar disso, houve aumento no caixa equivalente, pois ela fez venda de ativos esse ano. E eu calculei que ela tem uma cobertura de juros muito, assim, alta, né? Quer dizer, assim, ela não é alta. Uma cobertura de juros alta é um problema, na verdade. Mas a cobertura de juros no ano de 2020 está alta, né? Ela meio que está tendo um problema para pagar juros no ano de 2020. Mas eu calculei no terceiro trimestre, e no terceiro trimestre a cobertura de juros está muito baixa. Então, o que explica isso, né? É que provavelmente no primeiro trimestre de 2020, o resultado está afetado pelas operações da antiga Ideasnet, né? Então, creio que a cobertura de juros permanecerá ok nos próximos tempos. A gente tem que observar o quarto trimestre para ver se a gente vai ter um EBITDA tão coberto, né? Então aqui, ó, a gente pode ver que o EBITDA cobre os juros em 732%, então está ok. E aqui minha conclusão, a PagTech tem potencial de crescimento, a demanda pelo serviço dela será crescente a longo prazo e ela tem que se manter competitiva frente aos estrangeiros, continuando a prestar bons serviços. Ela é uma empresa sólida que vem apresentando lucros consistentes apesar de pequeno. E o mais ideal é que ela faça a nova captação no mercado primário, né? É o que todo mundo está esperando. Que ela faça uma captação de recursos no mercado primário, ou seja, que ela capte recursos com seus investidores para colocar em prática algum plano de crescimento, né? É por isso que se deu a reestruturação da antiga Ideasnet na PagTech. Ela se deu essa reestruturação, né, desta estrutura para que ela possa captar recursos no mercado primário, né? Tanto é que tem até a notícia, ó. A empresa brasileira de alta tecnologia já pode captar recursos. Fora que a PagTech é uma empresa estratégica para o Brasil, né? Ela presta serviços até mesmo para o exército brasileiro, para o governo, para a Globo, para operadores de telecom, exemplo, a Vivo, ela tem aí uns contratos com a Oi. Então, no geral, temos que observar a empresa, mas eu gostei, eu tenho, né? Por isso que eu escolhi ela para analisar, porque eu vi que deu uma alta nos últimos dias, então eu fui atrás de informações, né? Mas no geral é isso, obrigado a todos, tchau, tchau.